Existe um tipo específico de solução que nos deixa confortáveis demais. Ela funciona, entrega resultados, fecha contas, permite seguir em frente. E justamente por isso, impede a pergunta mais importante. Porque quando algo funciona perfeitamente, a curiosidade morre cedo. Este vídeo não é sobre erros óbvios, não é sobre falhas gritantes ou teorias descartadas. É sobre soluções aceitas, elegantes, úteis. Soluções que resolveram problemas reais, mas nunca explicaram o que realmente estava acontecendo. Durante muito tempo, isso foi suficiente. A história do conhecimento humano é, em grande parte, a história de resolver problemas antes de entendê-los por completo. Usamos técnicas que funcionam sem saber por quê. Aplicamos fórmulas sem compreender sua origem profunda. E isso, por si só, não é um defeito, é uma estratégia. O problema surge quando a estratégia vira dogma, quando a solução passa a ser defendida não porque explica, mas porque sustenta todo o edifício construído em cima dela. Há momentos em que a realidade apresenta um impasse. Algo não se comporta como o modelo prevê. Um fenômeno insiste em desviar. Um número aparece fora do intervalo esperado. Nesse momento, o sistema precisa escolher. Ou ele revisa seus fundamentos, ou cria uma solução que resolva o desvio. Na prática, quase sempre escolhemos a segunda opção. Essa escolha não é fruto de má fé, ela é estrutural. Revisar fundamentos custa caro, demanda tempo, coloca em risco tudo o que já foi construído. Resolver o problema, por outro lado, é rápido, elegante, produtivo. A solução surge como um remendo sofisticado, um termo adicional, um ajuste fino, algo pequeno o suficiente para não chamar a atenção, mas poderoso o bastante para fazer o sistema voltar a funcionar. E funciona. As previsões voltam a bater, os cálculos fecham, as aplicações práticas seguem adiante, pontes continuam de pé, tecnologias avançam, resultados aparecem. Mas a explicação fica para depois. O curioso é que esse depois raramente chega. Com o tempo, a solução deixa de ser vista como solução. Ela passa a ser tratada como parte natural da realidade. Algo que sempre esteve ali. Algo que não precisa mais ser justificado. Poucos se lembram do momento em que ela foi introduzida. Poucos se perguntam por que ela foi necessária. E esse esquecimento não é acidental, ele é funcional. Sistemas complexos sobrevivem melhor quando suas improvisações se tornam invisíveis. Imagine um prédio antigo. Ao longo dos anos, pequenas rachaduras surgem. Em vez de reformar a estrutura inteira, alguém adiciona suportes internos, colunas discretas, reforços pontuais. O prédio continua de pé, as pessoas seguem entrando e saindo, a função foi preservada. Mas o projeto original já não explica mais o edifício como ele é hoje. A maior parte das pessoas nunca vê os reforços, elas só veem o prédio funcionando. Com modelos teóricos, acontece algo semelhante. Sempre que um fenômeno escapa, a solução aparece. Sempre que algo não fecha, ajusta-se. Sempre que o sistema ameaça colapsar, adiciona-se suporte. Isso resolve o problema, mas não explica nada. A diferença entre resolver e explicar é sutil, mas fundamental. Explicar significa antecipar. Significa dizer isso vai acontecer antes que aconteça. Resolver, por outro lado, significa responder depois. Significa olhar para o resultado inesperado e encontrar uma forma de encaixá-lo. Ambos produzem ordem, mas apenas um produz compreensão. Quando soluções se acumulam, o modelo começa a se tornar opaco.
Ele funciona como uma máquina cheia de engrenagens extras adicionadas ao longo do tempo. Cada uma tem sua função. Cada uma resolve um problema específico. Mas o mecanismo original se perde sob camadas de correção. Nesse ponto, questionar uma engrenagem específica se torna perigoso. Remova uma e tudo para. Não porque ela seja verdadeira em essência, mas porque o sistema se tornou dependente dela. Essa dependência cria um tipo curioso de blindagem intelectual. Qualquer tentativa de questionar a solução é interpretada como um ataque ao funcionamento do todo. E ninguém quer ser responsável por quebrar algo que claramente funciona. O funcionamento vira argumento, o sucesso vira prova, e a ausência de explicação profunda passa despercebida. Esse padrão se repete em diferentes áreas. Sempre que lidamos com sistemas grandes demais para serem compreendidos de uma vez, recorremos a soluções locais, ajustes específicos, correções pontuais. Cada uma legítima em seu contexto, cada uma necessária naquele momento. O problema não está em usar soluções, o problema está em confundi-las com explicações. Uma solução responde à pergunta: como continuar? Uma explicação responde à pergunta: por que isso acontece? Quando confundimos as duas, algo curioso acontece. Começamos a tratar perguntas fundamentais como inconvenientes. Elas atrasam, complicam, não produzem resultados imediatos. Então são adiadas e, com o tempo, esquecidas. Há um sinal claro de que isso aconteceu, quando uma solução não pode mais ser removida nem questionada, mesmo que sua origem seja incerta. Nesse estágio, ela deixa de ser ferramenta, vira pilar. E pilares não são tocados. Mas toda estrutura construída sobre pilares mal compreendidos carrega um risco silencioso. Não um colapso imediato, não um erro visível, mas uma limitação profunda. Ela só consegue avançar dentro de certos limites. Fora deles, novas soluções precisarão ser criadas, novos ajustes adicionados, novos suportes improvisados. O sistema cresce, mas não aprofunda. Isso cria uma ilusão de progresso contínuo. Tudo avança, tudo funciona, tudo se expande. Mas a compreensão fundamental permanece praticamente no mesmo lugar. É como caminhar em círculos cada vez maiores. Você cobre mais terreno, mas não chega mais perto do centro. Talvez por isso certas perguntas causem tanto desconforto, não porque sejam perigosas, mas porque expõem essa estagnação oculta. Quando alguém pergunta, por que essa solução é necessária? A resposta costuma ser técnica, complexa, cheia de detalhes, mas raramente é fundamental. Ela explica o funcionamento, não a origem. E há uma diferença enorme entre os dois. O funcionamento pode ser descrito sem tocar no problema central. A origem, não. Por isso, soluções que não explicam tendem a se multiplicar. Elas são seguras, elas não ameaçam a base. Elas apenas tornam o edifício mais complexo. Até que, em algum ponto, a complexidade se torna um problema em si. Quando ninguém mais consegue enxergar o sistema como um todo, ele passa a ser mantido por confiança. Confiança de que as soluções estão certas, de que os ajustes foram bem feitos, de que alguém, em algum momento, entendeu tudo isso. Mas e se não entendeu? E se o sistema sempre funcionou, apesar de nunca ter sido totalmente explicado? Essa possibilidade raramente é considerada, não porque seja absurda, mas porque é desconfortável.
Ela sugere que talvez estejamos operando a realidade com ferramentas eficazes, porém superficiais. Que talvez estejamos resolvendo problemas locais enquanto ignoramos questões estruturais. E isso não é uma acusação, é uma observação. A história mostra que isso acontece com frequência. Modelos que funcionaram por séculos foram eventualmente substituídos não porque deixaram de funcionar, mas porque explicavam pouco demais. Eles resolviam muitos problemas práticos, mas falhavam em descrever o que realmente estava acontecendo. A substituição nunca foi imediata. Sempre houve resistência, porque abandonar uma solução funcional exige coragem. Exige aceitar que algo deu certo pelos motivos errados. Isso fere o orgulho intelectual, mas também abre espaço para algo novo. Enquanto isso não acontece, seguimos adicionando soluções, ajustes sobre ajustes, correções sobre correções, cada uma empurrando o limite um pouco mais adiante, até que alguém pare e pergunte: não, isso funciona? Mas isso explica? Essa pergunta muda tudo. Ela não invalida resultados, não derruba pontes, não apaga tecnologias. Ela apenas recoloca a compreensão no centro. E talvez seja por isso que ela seja tão raramente feita, porque se muitas das nossas soluções resolvem problemas sem explicar nada, o que isso diz sobre o quanto realmente entendemos da realidade que estamos tentando descrever? Talvez a resposta não seja urgente. Talvez ela nem exista ainda. Mas a pergunta permanece. Silenciosa. Incômoda. Esperando o momento em que deixar de resolver não seja mais suficiente.